Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Eu moro em São Gonçalo. São É... Gonçalo. Rio de Conhece Janeiro. São Gonçalo? Tem Rio de Janeiro, tem Niterói, né? Eu moro em São Gonçalo, moro no bairro de São Gonçalo. Então, Paulo, é assim, né? Meu nome é Rosileia, como você sabe, eu tenho 63 anos, e são coisas que acontecem comigo desde muito pequena, desde muito pequena. Então, Sim. o que eu acho estranho é que, por eu estar já com 63 anos, às vezes eu estou na cozinha, vou no quarto e já esqueci o que eu vou fazer. Entendeu? Isso acontece, né? Mas são essas coisas que aconteceram comigo, tipo assim, um sonho. Eu tive um sonho ontem, hoje eu já tenho assim um reflexo do sonho, mas não lembranças total, Sei, né? sei. Uhum. Entendeu? E essas coisas, elas se penduram durante anos e anos e anos, e assim, eu vejo até pessoas com papel do lado, escrevendo, né, o que vai falar, mas eu não, a coisa está infiltrada dentro de mim, Uhum. entendeu? E são coisas que acontecem até hoje, não para de acontecer. Eu Sim, acho que eu sim. vou fazer 80, 90 anos, se eu durar até lá, não sei, com essas coisas. Mas É, me com diga, você faz certeza. o que aí no Rio? Olha, eu sou do lar, mas eu já trabalhei muito, porque eu sou, assim, divorciada do meu marido há anos, né? Meus filhos já são Uhum. criados, né? Já são casados, Uhum. eu moro sozinha. Então, eu trabalhava muito, assim, em tomar conta de idosos. Eu gostava Sei, muito de cuidar de idosos, né? sim. Já trabalhei em escritório. Olha, eu já trabalhei em tudo quanto é lugar, o Carlos. Para acabar de criar meus filhos, eu já trabalhei. Eu só não digo assim, eu só não roubei e nem me dei para a vida fácil. Mas já fiz de tudo para ter Uhum. o meu dinheirinho para poder cuidar dos meus É, filhos. é uma batalhadora, né? Entendeu? Fiz Como a tudo maioria dentro da das honestidade. mães, É muitas lógico. mães no Brasil, É, né? Hum. meu filho hoje em dia é um engenheiro, a minha filha se tornou enfermeira. Eu não me tornei nada, né? Mas eu tenho a minha casinha, tenho minha vida, Uhum. entendeu? E Ótimo. assim a gente vai levando, né? O importante é Pois os é. filhos e os netos estar bem, Uhum. entendeu? Mas você pode, então, eu te agradeço em primeiro lugar por você estar aí compartilhando suas experiências com a gente, né? Isso é a nossa Eu que te riqueza, é essa. agradeço, eu que te E agradeço. a gente depende completamente de pessoas que queiram compartilhar, né, dessas experiências. E essa é a riqueza do nosso canal e toda a comunidade É. do nosso canal, né? E Então, ajuda também, né? com certeza ajuda as pessoas a entenderem melhor o que acontece com elas, ajuda a gente a entender como funciona realmente as leis do universo, né? O que é que nos ajuda, o que é que nos atrapalha na caminhada da vida e também Uhum, depois que a gente parte para o outro lado, né? Então, isso com tudo nos certeza. ajuda. Por isso que o nome é Experiências Luminosas, porque essas É, experiências com certeza. iluminam no caminho da gente, né? É, é Verdade. verdade. É Então, fique verdade. à vontade para relatar da forma que você achar melhor. E eu vou anotando aqui algumas coisas e no fim a gente pode destacar um ponto ou outro aí para bater um papo sobre eles. Tá Faz um bom? resumo, né? Mas Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. né? Mas é assim, Carlos. Que Carlos? Para, Carlos. Paulo, É Paulo. assim, Paulo. Paulo. É assim, Paulo. Eu deveria de ter mais ou menos 5 ou 6 anos. Eu não vou te relatar datas, nem dia, nem hora. Uhum. Hora, de repente, sim. Então, minha mãe teve 10 filhos. Aqueles antigos não tinham o que fazer, fazia filho, né? É, Então, minha mãe fazia. a televisão não tinha tanta novela como hoje em dia. Tem não, tem não. Nem tem seu canal. É, nem tinha Aí, YouTube. é verdade. Aí eu sei que aí tinha 3 quartos na minha casa, né? Onde se misturava, todo mundo dormia, aquela coisa toda. Eu tinha uma caminha minha, né? Pequena, pequena, bem pequena mesmo. E eu me lembro que eu me deitava, isso é nitidamente. Isso foi durante noites e mais noites. E aí o que acontece? Quando eu me deitava, tinha do lado da minha cama, assim, um roda-moinho, sabe um roda-moinho? Aquele negócio que fica rodando? Sim. Tá entendendo?
um roda-moinho escuro. Aquilo girava muito e era muito profundo. E eu caía dentro desse roda-moinho. Eu, literalmente, eu caía. Não sei se era meu espírito ou meu corpo. Eu sei que eu caía. Eu caía, eu ia girando junto com o roda-moinho. Ia girando, ia girando, girando. Quando chegava lá embaixo, ia se afinando e tinha uma mão enorme pronta para me pegar e me puxar. Isso era sempre. Então eu tinha um medo, mas eu tinha um medo, Carlos, eu tinha um medo tremendo, tremendo mesmo, né? Aí chegou um belo dia, eu falei assim, eu tenho que relatar isso com minha mãe, né? Cheguei para minha mãe já é falecida, né? Minha mãe era evangélica, aquela coisa toda, né? Aí eu cheguei para a mãe e falei assim, mãe, deixa eu dormir na sua cama com meu pai. Meu pai nessa época era vivo, meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Aí mãe falava assim, não, vai dormir na sua cama. Eu falei assim, mãe, mas toda noite eu caí dentro de um buraco e vem uma mão para me pegar. Sabe o que mamãe me disse? Você está cheia de verme. Vou te tacar remédio de verme. Se não for loucura da cabeça, é verme. Ah, Paulo, me botava aquele remédio de verme, coisa horrível mesmo. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais com a mãe, não. Não vou falar mais não, porque toda vez que eu não falo com ela, ela quer me dar uma medicação, achando que é verme. Não vou falar mais não. Fiquei. Aí sabe o que eu fazia? Quando dava uma certa hora assim, eu acabava de cair do buraco, aquela coisa de terror, né? Porque quando voltava para o corpo também era um terror. Quando eu volto para o corpo, parece que meu coração ele vai sair do lugar, né? É uma dor, é uma pressão no coração, pum, aquela explosão, né? Aí eu ia devagarinho, eu dormia no pé da minha mãe e do meu pai. Quando eles acordavam, eu já estava ali. Aí comecei a ver desencarnados. Começava a ver, mãe, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, pessoas que passavam por mim. Eu cheguei a ver, desculpa falar no seu canal, o Paulo, eu dentro do quarto, eu dormi, eu deitada, porque eu custava dormir. Sempre tive esse problema de dormir por causa das experiências que aconteciam comigo. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo, né? Uhum. Então, quando eu olhei assim, eu vi aquele homem enorme, mas enorme. Eu não vi rosto, não vi nada. Eu só vi aquela altura de homem enorme e fazendo xixi dentro do meu quarto. Sim. Eu disse, que porcaria de homem é esse? Gritei minha mãe. Minha mãe, quando chegou, não tem nada aqui, guria, você não deixa a gente dormir. Eu falei assim, ai, mãe, eu não aguento mais. Meu Deus do céu. Aí ficava quieta, ficava na minha. Tá bom. Aí se passou um espaço de tempo, eu só vendo as coisas, né? Não conversava mais com mamãe, não conversava com ninguém, porque ninguém me levava a sério, ninguém me ajudava, nada, né? Aí eu entrei para a igreja, eu tinha 15 anos de idade. Houve aquela necessidade de eu entrar para a igreja, entrei para poder orar bastante, pedir a Deus, iluminação, caminho, aquela coisa toda. Mas mesmo dentro da igreja, eu passava pelas coisas, né? Estranha. Uhum. Me casei, conheci meu marido na igreja, deu uma de entrar para a igreja para me conhecer, né? Para me conhecer, casou e saiu da igreja. E logo assim, quando casou, me tirou da igreja. Me tirou da igreja com o ciúme do pastor, porque na época eu era assim, uma boneca, né? Hoje em dia estou um estrago. Aí me tirou da igreja com o ciúme do pastor. Tudo bem. Olha, Paulo, sem brincadeira nenhuma, eu tinha pavor de centro. Não poderia ninguém falar comigo em centro espírita. Minha mãe era evangélica, eu passei a ser evangélica, meu marido me tirou, meu ex-marido me tirou. E mais os meus irmãos, minhas irmãs eram tudo espírita, falava comigo, falava, sai fora daqui. Se tivesse um centro na rua ali, eu já atravessava para o lado de cá. Entendeu? O sangue de Jesus tem poder, né? Aí quando eu me casei, meu ex-marido, ele viajava muito, né? Aí teve uma época que ele foi para Mato Grosso do Sul, e eu fiquei dentro de casa com meus 2 filhos pequenos. Olha, sem brincadeira nenhuma, Paulo, quando eu olhei assim, tava muito calor, sabe aquele calor aqui que faz aqui no Rio de Janeiro, né? Muito calor, sim, muito quente mesmo. Não tinha uma barra de vento, não tinha nada. Aí eu morava no quintal da minha sogra, em Neves, aqui perto, né? Então eu com os janelões abertos, dormindo com minhas crianças, meu cachorro embaixo da cama, eu vejo aquele homem todo de branco passar.
na minha janela, todo de branco. Mas Passou se lá existe fora? uma parede aqui, tem lá fora. Se existe uma parede e tem a janela, eu não posso ver os pés dele, né? Mas, É. inclusive, eu vi os sapatos dele. Vi tudo. Mas, na hora, eu nem atinei para isso. Para mim, era um abusador, um ladrão que estava entrando no quintal e minha sogra dormindo, eu ali com as crianças. Eu fiquei apavorada. Eu fui para fechar a janela. Quando eu fui fechar a janela, bateu um pé de vento, num calor de mais de 40 graus, que aqui esquenta, né? Bateu um pé de vento, a janela veio para cima de mim, eu fechando a janela, e a janela vindo, e eu fechando a janela, e eu consegui. Aí eu gritei na hora, sangue de Jesus tem poder. Gritei mesmo. Aí a janela foi com tudo. Janela foi com tudo. Aí no dia seguinte, cheguei para minha falecida sogra, falei assim, ó, entrou um homem todo de branco aqui, muito bem arrumado mesmo, com sapato branco, com a barrinha do sapato vermelha, descrevi ele todinho com o chapeuzinho de lado. Eu não conhecia nada disso, né? Aí disse, que entrou ninguém, o portão tá trancado. Aí eu falei, você entrou sim, dona Eli. Ela falou assim, não, não entrou não. Aí ela ainda olhou lá para trás, o terreno era grande, não tem nada aqui mexido. Eu disse, meu Deus do céu. Aí tudo bem. Aí meu ex-marido chegou de viagem, contei para ele. Aí começou a vir uma criança na minha casa, uma criança que não tinha nada a ver com meus filhos. Você vê as minhas experiências, como é que vai, né? Essa criança aparecia lá? Aí começou a entrar uma criança, uma criança que não faz parte do meu mundo. Sim, não faz parte de outra de mim, porque dimensão. eu tenho 2 filhos. Não sei de onde veio essa criança. Uma brusinha listrada, eu me lembro como se fosse hoje. A listra era azul e branca, um shortinho descalço. Esse garotinho deveria de ter uns 3 para 4 anos, pelo tamanho dele. Aí eu mandava, nessa época eu já estava levando meus filhos para a escola, né? Jardim de infância, e eu chegava para o meu ex-marido e falava assim, e o outro nosso filho não vai para a escola? Que eu saía de mim, sabe? Que outro filho, mulher? Você está ficando maluca? A gente já mandou. Eu falei assim, esse garoto aí correndo, olha o menino correndo aí dentro de casa, você não está vendo, não? Aquele menino me acompanhou, porque nós fomos uma época morar em São Paulo, que ele viajou para São Paulo, fui morar junto com ele lá. Fiquei 4 anos em São Paulo. E esse garoto nos acompanhou. Aí eu falando com o Ivan, com o meu ex-marido, aí ele falou assim, ô Rosa, eu vou te levar no médico. Aí eu aceitei. Me levou no médico, me levou no psicólogo, o psicólogo olhou para mim, parece que o psicólogo era alguma coisa. O psicólogo falou assim, olha, minha filha, você não tem nada. Nessa época eu tinha uns 19 anos. Você não tem nada, não. Procura outros lugares para você, porque aqui não é seu lugar. Eu disse, mas que outros lugares? E ele não me deu, assim, caminhos para nada, só mandou procurar outros lugares. Fui embora com meu ex-marido, pessoal, o médico falou que eu não tenho nada. Né? Tudo bem. Aí eu me separei do meu marido. Me separei dele, fiquei casada com ele há pouco tempo. Eu, sem querer saber de centro, sem querer saber de nada, eu vou chegar até onde eu saio do meu corpo, aquela coisa toda, né? E primeiro eu tenho que vir lá de trás. Certo. Aí eu, dentro de casa, começou a entrar aquelas coisas dentro de casa. Entrava o Paulo, coisa que eu não conhecia, não tinha conhecimento, por Deus, né? Eu não tinha conhecimento, eu nunca tinha visto, eu nunca vi imagem, nunca vi nada, mas entrava, os guias, os orixás entravam na minha casa como ser humano. Tanto que quando eu cheguei a entrar para o centro. Quando eu entrei para o centro, eu já conhecia todos eles. Até esse homem de branco, quando eu entrei para o centro, tinha uma estátua dele enorme. Eu falei assim, esse homem não me é estranho. Você começou a identificar aquelas visões que você tinha com os orixás que você conheceu lá na Umbanda, no caso, né? Porque aí eu fui, porque foi assim, eu fui para São Paulo, aí quando eu vim, eu já vim separada do meu marido. Aí quando eu comecei a ver muitas coisas, né? Entrava dentro da minha casa, né? E quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito doente. Eu fiquei doente mesmo. Eu fiquei de cama, né? Fiquei doente. Por quê? Porque eles entravam dentro da minha casa. Entrava
e às vezes me tirava do ar, sabe? E eu tinha muito medo, muito terror, porque entrava cada homem enorme dentro da minha casa, cada mulher enorme, mulheres bonitas, lindas, maravilhosas, sabe? Eu falava assim, o que é isso? Aquilo passava por mim e ninguém via, só eu que via. Entendeu? As coisas dentro da minha casa se batia, se balançava. Eu falava assim, o que é isso? Aí eu fui falar com um irmão meu, até que eu abri com um irmão meu, esse meu irmão, ele batia dentro do centro e falou assim, Rose, procura um centro. Eu ainda brinquei com ele, falei assim, não vou no centro de Niterói, não. Tô pensando que era o centro de Niterói. Ele falou assim, não, é um centro espírita. Eu falei, centro espírita? Deus me livre, eu no centro espírita. Mas só que eu precisava acabar de criar meus filhos. Meus filhos, quando eu separei do meu marido, meus filhos eram adolescentes ainda. Eu precisava trabalhar. Aí, por muito, eu fui. Cheguei lá, o preto velho lá falou que eu tinha que cumprir minha missão, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Fiquei um tempo, trabalhei muito, meus guias trabalharam muito, mas só que eu vi que não tinha nada a ver comigo, as coisas estavam indo para trás, entendeu? Não quero falar mal, não, né? Mas realmente as coisas não batiam. As coisas não batiam. Aí até que chegou um momento da minha vida que eu me deitava, eu não pegava no sono. Por isso que eu falei com você, eu não vou falar datas, nem dia, nem hora, né? Eu me deitava, simplesmente eu ficava dura. Mas sabe o que é você acabar de deitar e você ficar toda dura, dormente, sem poder levantar um braço, sem poder pedir socorro, sem poder pedir ajuda, nada. E meus olhos ficavam assim, semi-abertos, remexendo, sabe? E eu sem poder pedir ajuda. É aquilo que chamam de paralisia do sono? Deve ser, né? Eu já estou começando a ouvir sobre isso, né? Você não conseguia mexer o corpo? E dali eu fiquei... Não, nada. Ficava tudo rígido. Ficava tudo rígido. E dali eu ficava um bom tempo naquele estágio. E, por fim, eu já não sabia mais de mim. Que parecia que meu espírito, né? Espírito, né? Saía de mim para algum lugar. Né? E eu ficava ali, ao mesmo tempo que eu ficava naquela aflição, e ao mesmo tempo eu sentia que eu estava fora. Mas fora onde? Eu não sabia. Quando eu retornava, meu coração, pum, fazia aquela explosão, sabe? E eu não sabia o que tinha acontecido. Isso foi acontecendo noites e mais noites. Quando eu falo com você noites e mais noites, é meses, sabe? Isso, né? Até que começou a acontecer, não só quando eu deitava à noite. Começou a acontecer comigo sentada na poltrona, de dia, entendeu? Em qualquer lugar que eu estivesse, aquilo acontecia. Aí que chegou um belo dia, que eu não sei falar data nem nada, eu sei que foi depois do almoço. E depois do almoço eu tenho mania de deitar um pouco para ver um pouquinho de televisão. Eu nem durmo, né? Só para ver um pouquinho de televisão, descansar o almoço, né? Já era mania minha, né? Aí eu deitei. Nisso que eu deitei, meu corpo endureceu na hora. Só que dessa vez foi muito estranho. Dessa vez eu vi eu saindo de dentro de mim. Como eu posso sair de dentro de mim? Era eu. Era eu. Eu saí de dentro de mim inteira. Inteira. E tanto que eu não estava nem com a roupa que eu estava vestida. Eu estava com um shortinho, que eu deitava bem à vontade, estava com um short, uma blusa. Eu me levantei, eu saí do meu corpo, né? Sei lá. É estranho, né? E fui para o meu lado, assim, eu estava com um vestido, assim, de florzinhas, sabe? Um vestido claro, né? Aí eu saí, vim para o pé aqui, porque eu não durmo no meu quarto, eu durmo na minha sala. Porque desde que meu sobrinho faleceu, que meu sobrinho faleceu muito cedo, e faleceu de uma morte muito trágica, né, por doença mesmo, aquele quarto meu virou o quarto do terror. Então eu passei a dormir na sala. E como eu vejo muito, porque eu tenho visão, audição, entendeu? De sentir, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, sabe? É uma maré só, né? Tudo bem. Aí quando eu saí de mim, aí vim para o pé aqui da cama, porque eu tenho não é uma cama, né? É tipo um sofá-cama, né? Eu vim para o pé, eu olhei para mim assim,
E o meu corpo estava me vendo também. Olha, coisa... Você o via meu dos corpo dois estava me pontos de vendo vista. também. Você via dos dois lados. Isso. Aí eu olhei para mim assim, mas eu não me importei com o meu corpo, porque meu corpo, eu achei que era um nada. Sabe o que é um nada? Para mim, o mais importante era o outro que estava aqui, que era o espírito. O que eu fiz? A minha porta estava fechada, que eu tenho mania de deitar depois do almoço. Eu fecho a minha porta para os gatos não entrar, que não tem muito gato. Eu simplesmente saí dali e voei. Sabe, super-homem? Eu voei, saí voando, não sei como, porque a minha porta estava fechada, e depois é que eu tomo consciência disso tudo, né? Eu saí voando, deixei meu corpo aqui, larguei como se fosse um nada, aí fui para minha rua, vi a padaria que tem aqui em frente, aí tinha os fios interessantes que eu voando, eu tinha medo de eu esbarrar nos fios, porque meu voo ainda estava muito baixo ainda. Sim. Sabe, eu tinha aquele medo, eu falava assim, eu vou esbarrar, eu pensando, né? Eu não falava, eu pensava, né? Sei lá, eu vou esbarrar nesses fios e vai dar um choque só, eu vou morrer eletrocutado, olha só, hein? Dali, o que acontece? O meu corpo ele já foi direcionado para um outro lugar. O Entendeu? corpo Foi não, o assim, espírito, rápido. no Eu não sei quem caso. fez isso. Eu não vou dizer que foi um anjo que me segurou, ou que foi um guia que me levou. Não, era eu. Eu, o meu espírito, sei lá, era eu, né? Dali eu esqueci até meu vestido, esqueci tudo, ali só funcionava mais, era a mente mesmo, não sei. Dali eu fui direcionada, mas numa velocidade, voava mesmo, sabe? Eu voei, mas voei por dentro de umas matas dentro, mais umas matas, que eu não sei que mata era aquela. Era uma mata muito verde. Mas tinha um caminho para me passar, eu voando. E eu olhava assim, sem precisar virar a cabeça e nada, mas eu sabia que do lado de lá tinha umas matas imensa. E do outro lado, do lado direito, né, do meu lado direito, tinha as matas. E do outro lado, tinha um monte de homens com blusas brancas, né, e não tem essas bancas de feira? Então, aquelas bancas ali, eles ali, sabe, por detrás daquelas bancas. Eles não falavam nada comigo, sabe? Aí eu voei. Voei. E meu corpo aqui, interessante que eu tinha interligação com as duas coisas. E meu corpo aqui naquela pressão deu voltar, entendeu? Não pensava que eu estava morta, não pensava nada disso, né? Aí eu sei que dali, das matas, eu vi umas pedras, mas umas pedras que não existem aqui. Assim, um muro de pedra, umas pedras meio escura, sabe? Meio escura. E eu me segurei naquelas pedras, quando eu olhei assim abaixo de mim, tinha umas escadas. Eu desci aquela escada. Quando eu desci aquela escada, sabe onde que eu fui parar, Paulo? No fundo do mar. Mas você já viu o fundo? Não, dentro d'água não, você já viu o fundo do mar seco? Eu sabia que era o fundo, do mar. Não tinha água. Tinha as coisas mais lindas do mundo que eu acho que existe no fundo do mar, não sei, aquelas conchas lindas, tipo de plantas, até peixe tinha, aquelas coisas. Eu falei assim, eu estou no fundo do mar. Mas aquela imensidão, aquela coisa muito grande. E eu caminhando ali, sabe, olhando, achando aquilo tudo muito bonito. Eu não tinha interesse nenhum de voltar para minha casa. Eu não tinha recordação nenhuma do meu corpo. Acho que eu poderia ficar lá eternamente. Lá não sei aonde. Entendeu? Meu corpo aqui, de vez em quando, eu sentia ele afligido, entendeu? E eu naquele fundo do mar, mas só que eu comecei a sentir umas presenças de algumas pessoas. Eu falei assim, caramba, aqui tem gente. Não é só essas coisas bonitas, aqui tem gente e eles estão me observando. Eu vou sambar fora daqui.
eles vão me pegar. Ó, coisa de doido. E eu sei que eu saí dali. Saí dali, aí voltei. Voltei, meu coração, tum, né? Mas nisso que eu voltei pro meu corpo, de imediato, eu por noite, o Paulo, por noite, eu saía do meu corpo 3, 4, 5 vezes. Eu só ia dormir mesmo, era na madrugada. Era onde eu tinha um sono tranquilo. Então, nessa época, eu estava até num centro, aí, isso que me aterrorizou mais ainda, né? Eu falei assim, gente, eu tenho que falar isso com alguém. Porque se eu vou no médico, o médico diz que está tudo bem comigo, eu tenho que falar isso com alguém. Aí fui falar com minha mãe de santo. Falei com a minha mãe de santo, olha, está acontecendo. Não falei para ela tudo, mas falei para ela que meu corpo ficava enrijecido, que eu saía, né? Aí, sabe o que ela disse para mim? O Rose, você está passando pela pré-morte. Danou. Eu tinha um medo da morte do caramba. Isso o quê? Pré-morte. Ela falou para mim, você está passando pela pré-morte. Eu disse, caramba, mãe Rena, que isso? Aí você está passando pela pré-morte. Aí eu voltei para casa mais desesperada. E agora? Tinha um medo de deitar, tinha um medo de ficar, aquela coisa toda, mas por fim, não era só deitada, era em qualquer lugar, qualquer ocasião, né? Aí teve um dia que eu falei assim, não, eu tenho que enfrentar isso sozinha. Eu tenho que ver, né? Eu não pedi para ser espírita, eles entraram na minha casa, agora acontece isso comigo, eu não sei o que é isso, eu vou procurar ver. Aí eu sentada aqui, eu estava vendo a novela das 6, a novela das 6. E antigamente eu via muita novela das 6 na Rede Globo. Aí eu sentada, eu senti um negócio atrás de mim meio estranho. Eu falei assim, aí dali eu comecei a tomar noção o tempo que eu ia ficar, né, nesse estágio, né? Aí eu falei assim, se eu tiver que sair do meu corpo agora, eu quero saber o tempo que eu fico fora. Eu falei assim mesmo, eu falei, automaticamente eu falei. Aí eu só senti aquela coisa fria que foi de trás de mim, tipo um vento. Quando fez assim, eu apaguei. Quando eu apaguei, aí o que aconteceu? Minha mãe já era falecida nessa época. Aí eu saí do meu corpo, nisso que eu saí voando de novo. Fui voando. Achava tão bonito, achava tão belo, tão bom, tão especial eu voando. Era assim uma coisa assim de liberdade que eu tinha. Entendeu? Eu estava liberta de tudo, de tudo. Poderia ir E aonde eu nessa hora, quisesse. o seu corpo ficava como? Parado lá? Porque você não Parado, estava estacionado. dormindo, Onde né? tivesse que ficar, ficava. Não, dormindo não. Não, nunca dormindo. Eu acordava, de repente, eu... Entendeu? De repente, me congelava, né? Aí eu fui voando. Aí passei por alguns lugares estranhos que eu não conheço. Aí fui parar dentro de um lugar e não tinha planta, não tinha nada, não tinha vegetal, não tinha animal, não tinha nada. Um lugar muito grande, assim, tipo assim, um campo muito grande, sabe? Muito grande mesmo. E o chão era de areia, aquela areia seca parecia barro, mas não era barro, era uma areia seca. E quando eu olho assim à minha frente, tinha assim, tipo assim, uma gruta. Sabe o que é gruta, né? Tinha Sei. uma gruta, que essa gruta era assim, ela não era muito alta, ela era meia baixa. E essa gruta tinha assim uma entrada na frente. Aí eu andando, aí ali eu já estava andando, eu não estava voando, né? Eu fui andando, eu falei assim, eu vou entrar dentro dessa gruta para ver o que tem dentro. Quando eu botei a cabeça na porta da gruta, quem estava lá dentro da gruta, deitada numa caminha branca? Minha mãe. Minha mãe deitadinha e quietinha, sem me falar um nada. Quietinha, bonitinha. Só que minha mãe, o Paulo, tem uma coisa interessante. Ela, antes de morrer, ela perdeu uma perninha. E eu nunca vi ela sem perna. Sempre vejo ela perfeita, Sei. com as duas pernas. Ela estava mais nova ou aparentando a mesma idade de quando morreu?
aparentando a mesma idade, só que bonita, os cabelos arrumados. Minha mãe era muito vaidosa, sabe? Eu acho que nisso que ela chegou lá, onde ela tinha que chegar, que ela não tinha muita fé nesse lugar, sei lá, né? Que ela era evangélica. Quando ela conseguiu ver as perninhas dela, acho que ela ficou toda boba. Porque eu sempre falo com as minhas irmãs, com algumas irmãs, eu falo assim, quando eu vejo a minha mãe, eu vejo minha mãe com as duas pernas. Entendeu? Então eu falo, não existe imperfeição para o espírito. Não existe. Existe aquilo que você bota na sua cabeça, né? Que você não aceita, né? Então você bota na sua cabeça. Não existe. Nem aquelas pessoas que morrem queimada do lado de lá, ainda se vê queimada porque o espírito dele ainda não aceitou, né? Ele mesmo não aceitou, né? Sei lá, né? Acho que é assim, né? Então eu olhei e eu vi a minha mãe dentro da gruta. Dali eu voltei de novo. Voltei para o meu corpo. Só que quando eu voltei, olha o tempo que eu fiquei fora e o tempo que eu fiquei nesse lugar que eu não sei aonde que é. Aqui não era, porque eu não conheço lugar nenhum assim. Estava passando o Jô Soares. Você já viu a novela das 6 de Jô Soares, sabe o tempo que é, né? Ah, muito tempo, muitas horas, né? Então eu pensei assim, eu fiquei esse tempo todo fora. Eu confrontei, eu falei assim, eu quero saber o tempo que eu fui fora. Né? Tudo bem. Aí eu trabalhava na casa de uma senhora. Nessa época, eu não tinha, Paulo, sem brincadeira nenhuma, eu não tinha esse negócio de disco voador na minha cabeça. Às vezes eu escutava as pessoas falar, mas eu pensava que disco voador era um prato, né? Era uma coisa redonda, né? Isso, né? Eu vejo, né? E eu trabalhava na casa dessa senhora, que até faleceu, a dona Gilcira. Eu trabalhava na casa dessa senhora, e essa senhora era muito sinistra, ela guardava tudo da irmã dela, que já era morta, aí eu via a irmã dela, porque tudo eu vejo mesmo. E eu tinha um certo receio, quando ela acabava de dormir, eu ia dormir na varanda dela. Eu dormia na varanda do prédio dela, você acredita? Era o terceiro andar. Eu Você botava tinha medo? Tinha medo de dormir dentro? Eu tinha. Hoje em dia eu não tenho mais medo de nada. Hoje em dia eu falo mesmo, se vier quem aparecer para mim, vamos conversar. Eu ia dormir na casa da minha irmã, dava 10 e pouco, 11 e pouco, eu puxava meu colchãozinho e eu dormia na casa da minha irmã. E tanta coisa que eu via, era coisa demais, né? Aí fui dormir na varanda da dona Jocira. Aí chegou um certo tempo, ela mandou eu dormir no quarto dela, sabe? Ela era assim, meio estranha, gente de idade, né? Aí eu passei a dormir melhor. Eu deitada na varanda, deveria ser umas 3 e pouca da manhã. Então, como era no Engai, em Niterói, Engai aqui é um lugar luxuoso, né? Aqueles prédios, né? Pessoas ricas não ficam muito na calçada igual a gente que é pobre, igual a gente, igual eu, que sou pobre, fico na calçada, aquela coisa toda, né? Conversando. Eu fico muito mais na minha casa, né? Estou eu assim, deitada, mas sem dormir, porque eu custava muito a dormir, porque toda hora eu ia olhar ela, eu deitada. De repente, do nada, eu comecei a ver aquela coisa no céu para lá e para cá. Sup, 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 sup. O que é isso? Balão não é, balão não faz isso. Avião, tão pouco. De repente, Paulo, isso que eu falei para meu filho ficou meio cismado, procurou até no computador. Porque meu filho gosta muito desse negócio de OVNI, essas coisas, né? Vem saindo por detrás do prédio, assim, aquele objeto. Uma espaçonave, né? Hoje em dia eu entendo que é uma espaçonave. Um triângulo, era um triângulo. Eu pensava que um dia que eu tivesse que ver uma espaçonave, ia ver um prato. Era um triângulo cinza. Na ponta do triângulo tinha uma luz. E aquela luz era bem iluminada mesmo. Eu não vi janela, não vi nada. Ainda vi por cima, assim, sabe? Ele era bem grande. Só que não tinha ninguém na rua, a rua isolada. Eu falei assim, meu Deus. Ele tinha um farol na frente? Uma luz na frente. Uma luz que refletia na frente, sabe? Aí aquilo fez assim, ó, arriou. Nessa época eu não tinha um celular desse. Eu tinha aquele celular que abria e fechava, que diz que é celular de pai de santo, né? Só recebe e manda, né? Eu não tinha nada para tirar foto. Ele chegou perto lá da varanda. Muito perto, Carlos, o Paulo, era o prédio da minha patroa e em frente tinha outro prédio. Ele veio vindo assim, sabe? Aí ele fez assim com o bico dele, era um triângulo.
cor cinza, metálico, aquele cinza bem fosco, com aquela luz. Ele fez assim, sabe, como tivesse alguma coisa olhando para mim. Eu durinha, sem Deus ou com Deus, eu fiquei. Ele não fazia nenhuma zoada, barulho? Nada, barulho nenhum, barulho nenhum, barulho nenhum, barulho nenhum. Ficou ali, olha, ficou um tempo. Eu falei, sabe, meu Deus, eu em oração, em pensamento, que eu não falava nada. Eu não queria, eu tinha medo até de respirar. Eu pensar se ele pode não estar me vendo, e se eu fizer algum barulho, ele vai me ver, e vai vir, e vai explodir esse apartamento. Eu pensava que ele explodiu o apartamento. Que é isso? Entendeu? E se eu tivesse também um celular, uma máquina fotográfica, eu não ia tirar foto, porque ia fazer aquele reflexo e ele ia me ver. Eu não queria que ele me visse, eu ali. Aí, por fim, ele só fez assim para trás, ó, zum, mas com uma força, uma velocidade. Foi embora. Isso foi em 2014, isso eu me lembro do ano, porque eu conversando com meu filho foi em 2014. Aí meu filho foi até pesquisar e falou que nessa época houve certos OVNIs por aqui, caminhando, foram pesquisando, eu não sei também. Fui trabalhar no escritório do meu filho. Essa foi aí sinistra. Eu acho que esse pessoal me acompanha, sabe, o Paulo? Porque a dia desse eles vão me levar, não sei não. Porque eu acordo machucada, do nada. Às vezes eu acordo, eu não estou sentindo nada, minha irmã fala, está descendo sangue em você. Eu vou olhar, está descendo. Às vezes eu vejo um mini buraquinho ou nada. Entendeu? Eu não sei. Aí eu fui trabalhar no escritório do meu filho. Meu filho armou um escritório aqui no Engai, em Niterói. Ele me chamou para trabalhar para ele, só para receber telefone. Trabalhei uns 6 meses lá com ele. E eu sou fumante, querendo largar, né, porque eu sei que é um suicídio. Eu acabava de almoçar, eu ia lá para baixo fumar, porque eu não podia fumar dentro do escritório. Paulo, eu estou fumando lá fora. Quando eu entrei, aí eu descansava um pouquinho, que era a hora do almoço, né? Eu trabalhava com meu filho, eu tinha responsabilidade com ele. E ele, o escritório dele era no 2º andar. Quando eu meti o pé na escada para subir, começou aquelas luzinhas vir por cima de mim. Eu pensei, ai, luzinhas, eu não estava nem, sabe, que eu estava incomodando minha vista. Aquilo foi crescendo. Eu fui irradiada de luzes, mas muitas luzes, que o meu pé eu não estava sentindo pisar no chão. Parecia que eu estava ficando leve. Eu falei, se eu vou ser levada. Alguma coisa. E eu queria chamar as pessoas, eu queria pedir socorro, e minha voz não saía. E eu querendo subir a escada, e eu subindo com muito sacrifício. Eu tenho que chegar no escritório para poder, sabe, eu me sentar, o que está acontecendo, e aquelas luzes, mas só não tinha a cor preta. A cor preta não tinha, mas o restante, o lilás, então, predominava muito, a luz, o verde, o azul, sabe, o amarelo, o ouro, aquilo tudo em volta de mim. Aí vinha até um homem descendo a escada, eu queria falar com ele, não desce não, o senhor vai ser pego, mas a minha voz não saía. Eu falei assim, meu Deus, ele passou que eu não estava nem aí. E eu com aquilo, aí eu fui subindo a escada com muito sacrifício. Cheguei lá em cima, eu falei, se eu não vou entrar no escritório, não, eu vou subir mais uma escadaria, eu vou no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, um espelho grande, né? Quando eu me olhei no espelho, assim, eu meio zonza, eu estava zonza, sabe? Eu estava fazendo as coisas com muito sacrifício, e ninguém notava nada em mim, né? Eu olho no espelho, aquela coisa, sabe? Eu pensei, que isso, meu Deus? Aí, como mesmo que já tivesse abandonado o centro, né, mas eu ainda tinha aquela coisa de centro dentro de mim, eu só gritei assim, eparrei a minha mãe. O que é isso? Eu no pensamento. Eparrei a minha mãe, eu tenho que trabalhar. Aí aquilo foi, sabe? Saí assim. Você viu no espelho
O reflexo das No luzes? espelho que estava... Eu já estava vendo em mim. E no espelho eu vi também, refletiu no espelho também. Muitas luzes. Aí eu fui devagarzinho. Entrei no escritório, meu filho chegou logo depois, contei para ele, falei assim, que isso, mãe? Isso foi, aconteceu. Ele até me liberou mais cedo, né? Eu falei para ele, mas eu estou bem. Ele falou assim, não, pode ir para casa, mãe, pode ir para casa. Eu vou te levar em casa. Ele até me trouxe de carro. E eu falei assim, meu Deus, aí ele começou a procurar no computador o que era, o que não era, o que não era, o que tal. Ele falou assim, é muita visão que a senhora tem, não sei o que lá. Porque até hoje, né, eu vejo do lado de cá aquela luz muito grande. Eu sinto que aquilo dali deve ser a minha áurea, não sei, se for minha áurea é muito grande. Às vezes está do lado de cá e às vezes está do lado de cá. Aquilo toma conta, tudo de mim, sabe? Mas nesse dia, no trabalho do meu filho, foi uma coisa assim fenomenal, né? Aí tudo bem. Quando foi, deixa eu ver aqui. Uma coisa, né? Quando foi coisa de pouco tempo atrás, não, foi meu vizinho, deixa eu contar do meu vizinho primeiro. Quando foi do meu vizinho, eu tinha um vizinho aqui, um senhor bem de idade mesmo, seu Ormindo. Ele gostava muito de mim, porque eu sou assim muito dada, sabe? E eu gosto muito de cuidar de idoso, né? Ele gostava muito de mim. Ele veio a falecer. E minha cozinha não era aqui, minha cozinha era ali. Eu lavando louça de dia. Uma semana depois dele falecido, ele me chama. Ele me chamava de Rosinha. Rosinha, na hora, eu lavando louça, na hora eu não me dei nem conta que o cara já tinha morrido. Aqui, do lado aqui, tinha uma caixa de gordura onde ele gostava de sentar. Ele tinha uma mania de usar aquele chapéu de palha grande, sabe? Aqueles homens, assim, parecia da roça mesmo, né? Ele era bem engraçadinho, ele. Já morreu com uns 90 e poucos anos. Eu falei, espera aí que eu já vou, seu Ormindo. Quando eu largo a louça e vou, ele sentadinho com a cabeça baixa, assim. Aí que eu dei conta de mim. Eu falei, meu Deus. Aí que eu dei conta de mim. Eu falei, esse cara já morreu. Ai, meu Deus. E aí eu gritei na hora, sangue de Jesus tem poder. Gritei na hora, sabe? Aí dali ele sumiu como se fosse assim, sabe, some, né? Sim. Aí depois eu pensei assim, ele veio para se despedir de mim. Ele morreu assim tão de repente e não teve como se despedir de mim. Então, aí minha mãe, ela estava muito doente, eu tinha perdido a perninha, aquela coisa toda, né? E aí minhas irmãs sempre falando, minha mãe sempre diz que vai morrer e nunca vai morrer. E nessa época eu trabalhava na casa dessa dona, ela morreu nessa época, né? Faleceu nessa época, aonde eu vi o disco. Eu cheguei em casa, que lá eu trabalhava assim, eu dormia uma noite, ficava em casa no dia seguinte, trabalhava 24 por 24, né? Aí eu cheguei em casa de manhã, quem estava cuidando dela era minha cunhada, e minha irmã estava trabalhando, e o restante também. Eu cheguei do trabalho, eu falei para minha cunhada assim, eu sempre chegava cansada, queria dormir um pouco, não ia logo cuidar de mamãe, não. Eu falava com ela, mas minha cunhada estava cuidando dela, né? Aí minha cunhada achou até estranho, que eu falei para ela assim, hoje quem vai cuidar da minha mãe sou eu. Aí ela falou assim, você não está cansada? Eu falei assim, estou, mas eu vou cuidar dela porque é a última vez que eu estou vendo a minha mãe. Disse, que é isso? Para você e sua mãe está sempre morrendo? Eu falei assim, para mim não, meus irmãos. Mas eu estou falando que eu vou cuidar dela. Eu fiz o almoço dela, fiz tudo, e minha mãe toda hora dormia. Minha mãe dormia, eu acho que ela ia a vários lugares, sabe? Ela voltava e falava assim, filha, fui longe. Tá bom, mamãe, fica calma. Ali já estava começando o processo da morte dela. Sim. Eu estava sentindo, sabe? Eu sinto isso. Infelizmente, eu não queria sentir, mas eu sinto isso. Aí eu falei assim, dorme, mãe, dorme. Aí eu orava em cima da cabeça dela, sabe? Pedia até meus guias orientação para ela, um bom caminho e tal. Aí ela acordava, né? Aí, por fim, quando chegou umas 4 e pouca da tarde, por aí assim, ela falou assim, filha, se eu te pedir uma coisa, você me dá? Eu disse, dou, mãe, se eu tiver, eu dou.
eu quero um copo de leite. Quando eu abri um leite, a geladeira da minha cunhada não tinha um leite. Eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer o último pedido da minha mãe. Né? Aí fui na casa do meu irmão. Meu irmão tinha leite em pó. Preparei aquele leite para ela, dei a ela, ela tomou. E aí ela conversou. Aí eu falei assim, não, tá na hora. Aí liguei para minha irmã, ela estava no trabalho, disse, minha irmã vem para casa agora. E minha mãe não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Minha irmã veio. A gente não tinha carro, conforme não tem até hoje. Passou um Fusca na rua, a gente igual uma doida fazendo um sinal, o Fusca parou, levou minha mãe. Eu não fui. Eu fiquei em casa, porque o Fusca era pequeno, né? Não ia muita gente, né? Minha mãe foi, minha irmã foi, a minha outra irmã foi. Eu fiquei em casa com minha cunhada. Minha irmã, nessa época, tinha aquele telefone, né? Convencional. Pra gente esperar. Qualquer coisinha, vocês ligam pra gente. Aí eu sei que eu fiquei em casa, fiquei aqui dentro de casa, aquela aflição toda. Quando veio aquela coisa na cabeça, minha mãe acabou de morrer. O telefone da minha irmã tocou. Aí minha cunhada me chamou. Eu falei assim, eu sei para que você está me chamando. Minha mãe faleceu, né? Aí ela chorando assim, ela faleceu. Eu fiquei doida naquela hora. O gato meu que estava na porta, ele fez assim, o Paulo. O gato. Parece aquele cheiro de flor, aquela coisa, parece que mamãe morreu lá e já veio para cá. Sabe? E a doutora lá, a doutora ficou doida, a doutora parecia que conhecia ela já há muito tempo. A doutora trepou em cima da minha mãe, tentando reanimar ela, né? Eu sei que a doutora falou, a sua mãe começou a morrer em casa. Aí eu sei que tudo bem, toda essa experiência, tudo bem. Quando foi, mas isso foi há pouco tempo. Aí quando foi coisa de 2 meses atrás, eu aqui em frente à minha cama, eu tenho uma poltrona que não é muito grande. Nessa poltrona eu boto meu ventilador para ventilar bem em cima de mim, porque eu só durmo com o ventilador jogando meu para cima de mim. Eu sou muito calorenta. Quando eu olhei assim, eu acordava. Paulo, tem brincadeira nenhuma, é minha mãe inteirinha, sentada, com as 2 pernas, sentada. Do lado de cá tinha um homem e do outro lado outro homem. Esses 2 homens veio na hora na minha cabeça, veio acompanhando ela, que ela não podia vir sozinha. 2 homens, não muito altos, de estatura média, os 2 homens caladinhos, entendeu? E ela tentando falar alguma coisa para mim, mas ela não conseguia. Ela não conseguia, olhando para ela, e eu no pensamento, fala mãe, mas ela não conseguia falar. Eu até no dia seguinte fiquei aquela sensação, será que alguém vai morrer na família? E mamãe está preocupada? E ela tentando falar. Dali, desapareceu. Só que quando ela desapareceu, eu olhei, meu ventilador estava na poltrona. Eu pensei, como é que ela sentou com o meu ventilador na poltrona? Caramba. É que nem a parede aqui, eu tenho uma parede aqui na sala, eu olhando, eu vou te contar, hein? Eu olhando, não existia mais parede, que de vez em quando na minha casa não existe parede, não existe as coisas parece que é tudo, sei lá, sabe, eu vejo através, né? Aí eu olhando, vejo sentada lá no meu quarto uma mulher morena assim, agachadinha, sabe, quietinha, o que a mulher está fazendo aí? Aí depois é que eu dei conta de mim que tinha uma parede ali, eu falei, isso até a parede na hora desaparecia. Mas por fim, não tem mais medo de nada não, sabe? Se eu tiver que entrar no cemitério agora, eu entro. Não tô nem aí, né? Assim. A minha irmã, há pouco tempo, ela deu um AVC. Ela tem 53 anos, né? Deu AVC muito cedo. Então, eu comecei a cuidar dela, ia muito para casa dela, né? Dormia na casa dela, fui dormir na casa dela. Paulo, quando eu deitei na sala dela, eu deitava assim no chão, sabe? Eu tava com um colchãozinho, para não ficar em cima da cama dela, que ela só tem uma cama, né? E ela com a AVC ia incomodar ela. Eu deitei no chão, se abraçou a mim um homem, eu não sei que altura aquele homem tem, forte e grande. Ele era muito grande. Eu estava virada assim de costa, ele se aclopou nas minhas costas, se abraçou a mim, e ele queria que eu olhasse para ele. Mas eu de costa, eu via
como que ele era. Eu não vi o rosto dele. Eu só via que ele era todo branco. Não era nem amarelo, nem azul, nem verde, nem preto. Branco. A pele branca? Tudo branco, tudo branco. Mas eu via que era forte e alto. Ele dava uns 2 de mim ou 3, sei lá, sabe? E ele emanava aquele pensamento para mim como quem diz, olha para mim. E eu não vou olhar, não. Eu pensando, não vou olhar, não. E minha irmã na cama, né? Eu não querendo chamar ela, né? Tudo em pensamento, não vou olhar, não. E ele olha para mim, aí por fim, ele viu que eu não ia olhar para ele, ele fez com a mão dele assim, para levar para o meu rosto. Quando eu olho para a mão dele, uma mão enorme, branca. Eu disse, meu Deus, meu Deus. E aquilo colado no meu corpo, colado no meu corpo. Da onde veio aquilo, eu não sei. Entendeu? Eu sei que eu comecei a orar, porque o meu negócio é orar, né? Comecei a orar. Aquilo foi embora. Sumiu. Sumiu. E cadê que eu dormia? Custei a dormir pra caramba. E eu tinha que ficar lá por causa da minha irmã, senão eu vinha embora pra minha casa. Entendeu? Então são essas coisas aí, Carlos, que vem acontecendo comigo. Eu não sei se eu cheguei a contar tudo, porque ainda tem muita coisa assim, entendeu? Mas, que nem quando eu fui na casa do meu filho, foi a semana passada, fui passar final de semana com meu filho, porque toda vez que eu não vou lá, que meu filho é louco para ver um objeto voador, mas ele não vê. Toda vez que eu não vou lá, sempre surge alguma coisa no céu, sempre surge, né? Aí eu no binóculo aqui, ele pede, mãe, vem para cá, traz seu binóculo, né? Aí levo, sempre surge alguma coisa. Aí quando foi a semana passada, fui lá, aí ele falou assim, mãe, vamos sair um pouquinho à noite, que ele mora em Itapuaçu, né, um lugar bem deserto, assim, tem um amplo céu, né? Na frente, não tem padaria, não tem nada. Eu disse, vamos embora. Era de noite. Aí quando eu vejo aquela coisa assim, mas bem de perto, lá no céu, né? Subia e descia. Subia e descia. Aí eu pensei, minha nora. E minha nora não confia muito, né? Não acredita muito. Eu disse, olha só. Aí minha nora falou, você é um balão. Eu disse, não, não é balão, não. É um avião. Que avião? O avião vai ficar subindo e descendo, olha bem. Aí meu filho estava vindo para fora, meu filho veio e falou assim, mãe, que isso? Meu filho não está vendo que é uma espaçonave? Tira foto. Aí meu filho ficou tão encantado, que ele falou assim, mãe, não tive nem como tirar foto. Aí o troço fazia assim. Aí minha nora olhou, minha nora falou assim, gente, eu não sou muito de acreditar não, mas isso aí para mim não é estrela, não é avião e não é balão. Era uma luz ela viu até ou era um objeto? Era um objeto, e na parte de baixo, assim, meio triangular, e cada pontinha embaixo, luzes. Sabe? E aquilo fazia assim. Aí, por fim, o troço fez assim. De noite. E o troço fez assim para dentro, foi sugado, e minha nora falou assim, meu Deus. Aí meu filho falou, e a gente não filmou. Eu falei, eu tô sem meu celular aqui, que meu celular só pega em casa. Você que podia ter filmado, né? Entendeu? Então eu sei que minha vida sempre foi essa, conforme é até hoje. Não para. Eu já tenho 63 anos, não para. Se, por exemplo, o meu sobrinho, ele não caminhou ainda. Eu tenho certeza que ele fica vagando por aqui. Entendeu? Eu sinto a presença dele, entendeu? Como minha sobrinha também, que foi com 27 anos, eu tenho uma muretazinha aqui, olha só como é que tem espírito que, não vou dizer que o espírito é ignorante, mas tem coisas que dá vontade de rir. Eu sentada na minha sala, essa mureta minha, ela era assim, bem mais para cá, né? Bem mais estreita, né? E essa minha sobrinha, ela morreu por problemas de obesidade, né? Deu um problema nela, né? Um cisto enorme, e ela veio a falecer. Ia fazer 27 anos. E ela, quando vinha na minha casa, ela era muito gorda mesmo. Pô, não dá nem para passar para sua sala. Eu falei assim, ó, quem manda ser gorda desse jeito? Eu brincava com ela, né? Que ela me desculpa, tá brincando assim.
Estou eu sentada ali na sala, vejo ela. E ela tentando passar. Eu já tinha largado isso aqui. Aí eu pensei dali, dessa, eu até ri. Eu pensei assim, que espírito ignorante, não está vendo que eu larguei o negócio? Dá para ela passar, que não podia passar por ali. Entendeu? Ela tinha aquilo na cabeça que não podia passar. Acho que ela não, nem tentou, entendeu? Ou até um espírito mesmo. Eu, que sou viva, eu saio voando, passo pelas paredes. Ela morta? Porque tem espírito, Paulo, que não tem compreensão das coisas, não tem, entendeu? A pessoa desencarna, não sabe que desencarnou, não tem compreensão que não precisa mais estar comendo, nem bebendo, nem fazendo as necessidades. Não, eles vão com toda a necessidade. Eu digo mesmo assim para o meu filho, que eu converso muito com o meu filho, que quando a gente vê que existe uma pessoa que acredita na gente, meu filho fala que o dia que desencarnar, eu não vou precisar encarnar mais. Eu vou ficar lá trabalhando. Eu disse, tomara a Deus. Tomara a Deus. Entendeu? Porque quando eu chegar lá, eu quero ir direto no chefão. Eu não vou conversar com aqueles espíritos que estão lá, não. Não é desfazendo deles. Mas eu vou direto ao chefão. Vou falar assim, ó, desencarnei, eu quero falar direto com o chefão. Eu quero logo fazer alguma coisa aí. Entendeu? Vai logo no RH, né? Vou logo direto ao, entendeu? Jesus eu nunca vi, eu vejo as pessoas falar que viu Jesus, nunca vi, não sei se é por falta de merecimento, não sei, não sou uma pessoa ruim, nunca vi. Já vi muitos orixás, vi muito espírito, desencarnado não passa por mim, já fui em velórios de ver um morto sentado, olhando o seu próprio velório, porque tem mortos que acompanham seu próprio velório. E não vai embora não, Paulo. Fica dentro do cemitério. Eles ficam sentados lá na sepultura, vigiando o seu corpo, para ver se alguém vai mexer. Sim. De eu olhar para trás, assim, eu falar assim, meu Deus. E eu não poder fazer nada, porque eles não aceitam. Mas só que eles não estão sozinhos. Ficam ali 24 horas, incansavelmente, trabalhadores do lado deles, dizendo, vamos embora. Vamos caminhar. Isso tudo vem para mim, entendeu? Mas eles não aceitam, não vou lá. São pessoas que têm adoração pelo próprio corpo. Porque eu, Paulo, eu mudei muito. Eu não sei se é essas coisas que vêm acontecendo comigo. Eu era uma pessoa que chegava sexta-feira, eu já começava a me programar para ir para os bailes, para sair, fiquei separado do meu marido, uma namorada, aquela coisa toda, que eu não. A minha vida agora, eu não estou dizendo a você que eu morri para a vida, não. Mas minha vida agora é dentro de casa, assistindo televisão, agora assisto o programa de vocês, estou viciada, entendeu? É só assistindo o programa, né? Entendeu? Ontem que eu assisti um filmezinho, mas, né? E não sai, mas quando eu saio é para casa do meu filho. Né? Cada idade tem suas necessidades. Não, mas até pouco tempo atrás, eu me arrumava igual não sei o quê, saía, não queria nem saber. Saía. Tanto que eu fui pro baile, o último baile que eu fui foi negócio de terceira idade, né? Eu vinha andando, isso aí também aconteceu, isso veio na minha cabeça. Isso aí foi nítido mesmo, né? Porque tem coisas que se materializam muito, né? Tem coisas que se materializam muito, sei lá. Sabe, os outros dizem que vê fumaça, vê isso, vê aquilo. Sei lá, para mim se materializa muito, que nem uma vez eu acordei, quando eu acordei de noite, quando eu fui me levantar, um homem aqui, na minha cara. Camisa amarela, um rosto branco, e aqui, eu não podia fazer assim. Porque se eu fizesse assim, eu ia bater no rosto dele. Eu fiquei parada. Até ele sumir. O que é isso? Aí, por fim, ele sumiu. Fizeram um homem que já estava ali me observando já há um bom tempo dormindo, né? Eu falei assim, pô, nem na hora de dormir tem sossego, né? Aí eu fui no baile, saí do baile já uma certa hora, tudo arrumadinha, coisa e tal, né? Eu nessa época, eu tinha meus... Era mais nova, né? Toda arrumada, toda emperequetada, e vim nesse dia. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.